Nesse vídeo eu vou te mostrar como ensinar inteligências artificiais a se conectarem com ferramentas externas usando um conceito relativamente novo. Imagina você poder perguntar para uma AI, o meu pull request foi aprovado? E ele bater no seu repositório do GitHub lá da sua empresa para saber o status. Ou melhor, falar para ela, manda um e-mail aí para minha chefe falando que a gente vai atrasar mais uma semana no projeto, e ela bater direto na API do Gmail e disparar o e-mail como se fosse uma pessoa real. É esse o poder por trás do protocolo recentemente publicado pela Anthropic. É você poder baixar pacotes prontos, cadastrar suas credenciais e ter uma pancada de funcionalidades adicionadas ao seu projeto. Animal isso, né? Nessa aula eu vou te explicar o que é um servidor MCP, como eu criei um que bate na minha API pública para responder informações sobre vídeos que publiquei, palestras que eu lecionei e posts que eu escrevi sem necessariamente ter que codificar para isso. Para fazer isso eu criei um servidor MCP para expor essa API de forma estruturada, gerei automaticamente um SDK via GraphQL para facilitar a integração, criei testes automatizados com o Node Test Runner para garantir que tudo está funcionando perfeitamente e publiquei tudo no Smithery, um agregador de servidores MCP para que qualquer pessoa no mundo possa usar a minha integração. E para fechar com chave de ouro, eu vou mostrar exemplos incríveis de integrações possíveis, como integrar com Slack, MySQL, Postgres, navegador Brave, Gmail, Google Drive e muito mais. Se você quer entender como AIs, APIs, SDKs, bancos de dados ou qualquer tipo de integração podem trabalhar juntas de forma inteligente, já deixa o like no vídeo e assiste até o final, porque esse conteúdo aqui vai abrir a sua mente. Antes de seguir para o conteúdo, eu quero te convidar para o nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Ando publicando conteúdo exclusivo todos os dias por lá e eu tenho certeza que você não vai querer perder. E em breve eu vou soltar um curso de AI para desenvolvedores lá na minha academia de programação, a EW Academy, reunindo todos esses conceitos que eu venho apresentando aqui em um super projeto para você não só entender todo o vocabulário, mas usar em todos os seus projetos daqui para frente. E eu não sei se você sabe, mano, hoje você consegue estudar comigo de graça. É só clicar no link aqui na descrição ou nos cards e se inscrever e já sair estudando. E você sabe que é muito difícil bombar nessa rede com conteúdo sério e educativo. Então eu peço que você deixe o seu reconhecimento soltando o like, se inscrevendo no canal e já deixando um comentário sobre o que você quer ver aqui no canal. Eu geralmente leio todos os comentários de inscritos e eu coloco na fila o que mais pedem. Quem sabe o próximo conteúdo é sobre algo que você recomendou, hein? Recentemente eu publiquei alguns vídeos mostrando como você pode rodar modelos de AI diretamente da sua máquina ou na nuvem, e eu já deixei a playlist completa aqui nos cards e na descrição do vídeo. Neles eu já mostrei como fazer para esses modelos acessarem bancos de dados, gerarem scripts para responder usuários e mais. Só que nesse último vídeo o processo foi um pouco manual. Eu pedia para a AI gerar queries do Neo4j baseado no esquema de banco de dados e precisava ficar fazendo essa tradução de texto para query de banco de dados e vice-versa. Se por algum acaso eu quisesse conectar com MySQL, com Postgres ou qualquer outro, eu precisaria codificar toda essa integração dos drivers deles na mão, como eu fiz no Neo4j. Isso que eu tô falando apenas de bancos de dados, mas você pode pensar como um todo. Qualquer tipo de integração, como por exemplo, se você quisesse mandar uma mensagem no Discord ou no Slack, teria que baixar o SDK deles e codificar toda a integração manualmente. Tá, Eric, mas o que mudou, mano? No dia 25 de novembro de 2024, um pouco menos de 3 meses atrás, a Anthropic anunciou e tornou open source o Model Context Protocol, ou MCP, um padrão para conectar os assistentes de AI diretamente nas fontes de dados, como bancos de dados, APIs, arquivos e muito mais. Agora você vai plugar pacotes prontos direto no chat que estiver trabalhando e ele vai bater nessas integrações automaticamente, sem que você precise necessariamente cair no código e implementar tudo do zero como eu fiz nos últimos vídeos. Isso quer dizer que você, por exemplo, poderia perguntar para a AI quais vídeos o Eric fez essa semana. Ela bateria lá na minha API e traria os resultados. Em seguida, você poderia falar, desses vídeos aí, resume o último para mim e me dá um exemplo. Então, com essa informação em mãos, ela poderia bater em outra integração de resumo de vídeos, por exemplo, e te entregar o resultado. Entendeu por que a parada é tão insana, mano? Você pode compor várias integrações e ir conectando uma a outra para executar diversas tarefas de uma só vez. Por isso, todo esse hype ao redor de servidores de MCP. O mais comum por aí é ver pessoas conectando servidores de MCP direto no Cursor, um fenomenal editor de código com integração nativa de AI que eu usei para criar
todo o projeto desse vídeo. Isso porque você pode conectar esses plugins e mandar fazer ações direto do editor, como publicar uma nova versão do seu projeto, mandar um e-mail, criar um pull request automaticamente, rodar comandos direto no seu terminal e mais. Tudo isso com poucos prompts direto do editor. Outro lugar popular é plugar essas integrações direto no chat do Claude, que é o GPT da Anthropic, que, como eu falei, criou o conceito de MCP. Nem todos os chats, como o ChatGPT, suportam esse protocolo, porque os modelos de AI precisam ter suporte para isso e é algo muito novo no momento. Mas se você tem uma máquina top, você pode também rodar os modelos offline, como por exemplo usar o Llama e usar o programa de linha de comando MCP Host para testar e validar aí todo o seu projeto. Nesse repositório eu tenho uma pancada de clientes de MCP que você pode usar como alternativa ao Cloud Desktop ou Cursor para validar o seu projeto também. De qualquer forma, para a demonstração que eu vou te mostrar, você pode usar o Cursor ou Cloud Desktop em versões gratuitas ou de trial, o que vai ser mais que suficiente para entender o que eu estou falando. Meus amigos, esse sem dúvida é um dos conteúdos mais importantes desse canal. O primeiro servidor de MCP que eu vi e eu achei sensacional foi o da Resend, uma empresa de automação de e-mails criada por brasileiros. Nele você cria um arquivo com algumas variáveis, pede para a AI gerar o conteúdo e pelo cursor mesmo ele dispara um e-mail. Sim, disparou um e-mail sem ter que mexer em código. Apenas instalou um plugin no editor, passou as credenciais e toda a integração funcionou linda. Realmente isso é de tirar o fôlego, porque hoje já existem centenas de milhares de integrações disponíveis para você usar, assim como o da Resend. Se você quiser conhecer o repositório com mais de 2.000 integrações prontas para o uso, é só colar no site do Smithery, que inclusive a demo que eu vou te mostrar hoje, eu já publiquei por lá e está disponível para qualquer pessoa no mundo usar. Acho que você deve estar bastante curioso para ver a parada na prática, certo? Então chega de falar e bora pra demo. Bom, pra começar, toda a minha integração vem deste site, né, cara? O meu site aqui é ericwendel.com.br ou ericwendel.com. É o site que eu agrego todos os conteúdos que eu venho palestrando pelo mundo, ou fazendo vídeos, ou criando artigos, todos os conteúdos, né? Então você pode ver todos os países que eu já participei. Se você clicar, você consegue acessar os slides, você consegue acessar o vídeo da minha apresentação e assim por diante. Beleza? A grande sacada é que esse site consome uma API GraphQL. Então você poderia vir aqui, por exemplo, e rodar comandos para trazer dados, né? Sei lá, vou pegar aqui o total de palestras. Então eu posso ver os resultados, posso vir aqui de repente perguntar das tarefas, ele tem autocomplete bem legal, ó. Então vou pegar todas as palestras, ó, então são 154, ele traz paginadinho aí, acho que 10 em 10, traz os títulos e assim por diante. Então a graça do GraphQL é a gente poder selecionar somente o conteúdo exato que a gente quer, para a gente não precisar trazer toda a informação aí e não gastar informação à toa. Então eu poderia aqui, por exemplo, filtrar, ó. Então, sei lá, eu quero só o idioma PT, que é de português, né? Acho que é assim. Então ele vai aqui trazer só as palestras, opa, acho que é PT, BR, vamos ver. Aí, ó, trouxe só as palestras em português, né? Então todas as palestras aqui são 94 em português e assim por diante, né? Acho que tem até algumas repetidas aqui. Perfeito, então eu tenho essa API, o que eu quero fazer? Eu quero que quando eu fizer uma pergunta para minha AI, ela bata nessa API e responda toda a informação para mim. Então como eu falei para você, é uma API GraphQL. Bom, com essa API, eu fui lá e achei um gerador de código aí para mim de GraphQL. Então olha que bacana, o que ele faz? Ele gera e ele bate nessa API GraphQL, consome toda essa documentação que já está aqui, ó, trazendo para ele, e ele gera aí um projeto JavaScript que eu posso interagir e consumir esses dados. Então não preciso ficar batendo na URL manualmente, não preciso escrever código para poder bater nele. Então eu basicamente gerei todo o projeto aqui de integração a partir desse site incrível aqui que eu não conhecia, né, cara? Então, ó, eu só defino a URL para ele, como eu vou fazer as queries, igualzinho eu estava fazendo aqui nele. Beleza? Antes da gente cair para a implementação de como foi gerado esse SDK, esse projetinho de integração, eu quero te mostrar um pouquinho também como você cria o seu MCP Server, para você entender também como que eu cheguei lá. Então, nesse site aqui tem um SDK em TypeScript, você pode usar no Node.js de forma nativa hoje, e tem alguns exemplos. Então, o que é a ideia? É você, deixa eu descer aqui, ó. O que você pode fazer? Você pode criar funcionalidades que quando você perguntar para a AI, ela vai entender a intenção e vai mandar os parâmetros corretos para ele. Então, ó, vamos supor neste exemplo aqui, ó. Esse exemplo ele quer calcular o BMI. Então, a AI, quando você fizer a pergunta para ela, ela obrigatoriamente tem que mandar esse weight e o height aqui, certo?
Com esses dados, você pode tomar uma ação e fazer o que você quiser. Então, aqui um exemplo para pegar o weather. Você pode perguntar, cara, como tá aí? Vai chover hoje na minha cidade? Então, ele pode pegar o nome da cidade que a AI mandou e você pode fazer uma requisição. Então, é exatamente dessa forma que eu criei toda essa API. Então, esse aqui é o crucial para a gente entender e vários conceitos legais que eu não vou entrar muito a fundo, porque eu quero mais te mostrar como isso está funcionando e como você pode começar a usar. Perfeito? Então, antes de ir pro como fazer tudo, acho que é legal a gente ver funcionando, certo? Acho que você tá aqui para ver funcionando. Então, primeiro de tudo, você vai entrar no meu repositório, certo? E já vai deixar o start para me ajudar, assim como você já deixou o like nesse vídeo, já se inscreveu no canal para me ajudar ao máximo, beleza? Aqui o que eu fiz? Eu escrevi toda a documentação, como você pode trabalhar com ele e assim por diante. Então depois você dá uma olhada que a gente vai clonar esse projeto junto. Mas vamos ver ele funcionando. Se a gente vir aqui no início, ó, ele tem falando aqui sobre o Smithery, certo? Que é este agregador aí de MCP Server. Então você pode clicar lá e ver vários, eu já te dou a navegada também. Se você clicar no meu link, você vai ver, ó, cara, como você faz para instalar no Cloud, no Cursor, Windsurf e tudo mais. Esse comando aqui, pra ser sincero, não tá funcionando. Então, se você olhar no meu README, eu coloquei a definição melhor aí pra você saber como instala ele e assim por diante, beleza? Não cai nisso aqui que não tá funcionando legal por algum motivo, ou pelo menos na minha máquina. Tá, olhando aqui, eu já sei quais são as funcionalidades que o meu MCP Server entrega, certo? Então, se eu clicar aqui no Check Status, o que ele vai fazer? Ele vai se conectar com o meu servidor, que está hospedado aqui no Smithery, e eu posso rodar os comandos. Olha que louco isso. Então, ó, eu vou clicar no Run, e vou dar um Run aqui, ó. Então, ele vai bater na minha API e verificou que ela está retornando status online. Se eu vim aqui para trazer informações sobre as palestras, sei lá, vou colocar, sei lá, WebXR, que é todas as palestras aí que contém essa palavra WebXR. Eu posso dar um Run, ele vai trazer todo o arquivo aqui para mim, né? Toda a lista de itens aqui para mim, ó. Então, ele trouxe 10. Eu poderia também filtrar, ou eu poderia fazer só cálculo, ó. Eu poderia colocar um run through, ele colocar só o cálculo e assim por diante. Então, qual que é a ideia? A AI, quando a gente fazer perguntas para ela, ela vai preencher esses parâmetros a partir do que a pessoa perguntou e vai clicar nesse botão, né? Vai disparar nesse botão para bater contra a minha API e trazer as informações. Mano, isso aqui é irado demais. Já vou te mostrar como isso funciona. Então tá, aqui no Smithery é só uma ideia pra gente saber como tá funcionando, a gente validar ele que tá tudo do jeito que a gente pensa funcional, e agora a gente vai realmente baixar esse projeto e verificar ele aí no Cloud ou no Cursor. Então vamos lá, como sempre, vai lá no Code, dá um copy aqui, ou você pode clicar no Fork também, se você quiser me ajudar a contribuir e adicionar mais funcionalidades aqui para dentro do projeto, você pode ver também. Então nele, eu vou basicamente clonar esse projeto, e eu posso entrar nele. Então, vamos lá, MCP, e vou dar um cursor, ponto, para ele abrir neste editor. Então, para você que nunca viu o cursor, é assim que ele aparece, né, cara? Aqui a gente tem um ladinho do chat, que você pode fazer prompts para interagir com o seu repositório, e assim por diante. Então, sem mais delongas, vamos ver funcionando, depois eu explico como que o código está aqui. Então, eu vou dar um npm CI para restaurar todo o projeto. Então, é importante você estar na mesma versão que eu estou trabalhando no Node.js, que é o 23. Por quê? Porque todos os testes e arquivos são arquivos TypeScript, usando aí o suporte nativo do Node.js sem qualquer transpilador. Beleza, então eu restaurei essas dependências. Se você pular para o projeto, você pode passar por passo a passo também, se facilitar para você. Mas qual é a minha ideia? Por enquanto, é a gente simplesmente pegar o nosso projeto, linkar no Cursor, direto do Smithery, e depois eu mostro para você como linkar aqui do projeto também, beleza? Então vamos fazer do Smithery primeiro, que é o setup mais fácil. Então primeiro eu vou dar um Command Shift P e escrever Cursor Settings, e vou aqui em MCP, certo? E ele vai perguntar para mim aqui qual é a configuração que eu quero adicionar. Então eu vou clicar em adicionar um novo, vou selecionar tudo e simplesmente colá-lo, beleza? Só isso? Só isso. Na hora que a gente fechar, ó, a gente pode ver que agora ficou um amarelinho, ficou verde agora, significa que ele conseguiu bater lá no Smithery e configurar o nosso projeto. Então, olha que bacana, ele já tem aqui quais tools. Então, tem as informações, olha que bacana, ó. Todo no IntelliSense pra gente, de como a gente pode trabalhar. E eu posso vir simplesmente agora no meu chat, aqui no modo agent, e perguntar pra ele, fazer perguntas, né? Então, sei lá, how many talks were given in 2024? Ó que legal. Ele vai tentar gerar esse código
e ele vai perguntar para mim se ele quer executar o nosso MCP. Olha que bacana, ó. E eu posso ver qual que é o comando que ele está executando, eu posso clicar, sim, cara, eu quero. Então, executa. E ele falou para mim, olha, cara, o total de palestras foi em 2017. E ele pode pegar mais detalhes, ó, ele quer executar de novo, ele vai pegar 20 palestras que foram executadas, ou seja, dos 17 ele vai meio que rodar ali todas. A nossa API, ó, a minha API lá retornou os dados certinho para ele e ele tá aqui escrevendo pra gente o que aconteceu dia a dia. Incrível isso, não? Então se liga só, o que eu fiz? Eu clonei o projeto aqui mais para te mostrar o código-fonte, mas aqui na integração eu simplesmente integrei lá do Smither e tô fazendo perguntas a partir do projeto. Então, sei lá, eu posso perguntar, sei lá, are there videos about RAG? Que RAG é de AI, né, e tudo mais. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entender qual que é o projeto em vídeo e vai falar, ó, cara, eu entendi que você quer chamar o MCP, eu entendi que o título é RAG. Ele foi lá, bateu na minha API, ó, a minha API falou que trouxe 10 itens por algum motivo, não sei se tá certo. Ele vai falar que ele vai tentar trazer de alguma outra opção, então vamos ver o que ele executa. E ó, ele falou, cara, encontrei, cara. Ó, tem um vídeo aí que é o RAG na prática e tudo mais, ele foi feito em português, e aqui tá o link e aqui tá a descrição. Muito legal, né, cara? Muito legal e com pouquíssimas linhas de código eu fiz tudo isso. Então, vamos cair pra gente entender como foi a implementação de tudo isso para facilitar a sua vida. Só antes, o que eu vou fazer? Pra gente saber que o projeto local está funcionando, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um editar e eu vou pegar aqui, ó, o meu projeto tá nessa pastinha, então eu vou pegar o PWD, certo? PWD me retorna o caminho relativo do meu projeto. Então eu vou rodar aqui simplesmente Node. E aqui, ó que legal, ele já fica dando um monte de opções aqui, ó. E eu vou rodar o arquivo direto, certo? Então, ó, ele até trouxe pra mim que ele tá dentro de SRC. Ó. Se a gente olhar o package.json, ó, ele tá falando aqui que é o SRC index.js. Eu vou colocar esse no warnings também, mas como um exemplo, beleza? Então eu vou colocar aqui esse no warnings. Ele já traz auto-completion pra mim também. Cara, muito legal isso aqui, né? Uma pena que eu tô no trial dele ainda, né? Que tem que pagar. Beleza, salvei. Na hora que eu salvei, ele vai alterar esse cara, certo? Então eu posso dar um refresh aqui. A gente pode ver que ele continua funcionando. A gente pode ver que ele conseguiu trazer os tasks e tudo mais. Uma coisa importante aqui pra você dar uma olhada depois é que tem tools e tem resources. Se você olhar lá na documentação do context, ele explica o que é cada um desses, ó. Então tem o tools e tem o resources. Basicamente, tools são para executar tarefas e resources é para você dar mais informação aí para a AI para facilitar a vida dela. Beleza? Mas é importante para você dar uma olhada depois. Tá, então como tudo isso funciona? Bom, tudo aqui foi criado com a AI, né? Eu quase não digitei código aqui, então a gente pode ver o código que foi, na minha opinião, um código bom, assim, não ficou tão feio de nível de implementação. Eu tô usando tudo 100% do trial deles aqui, não tive que pagar nada. E ele foi criando aí os tools, então ó, tem um tool para cada um deles. E a sacada tá aqui, ó. Se a gente for em config, a gente pode ver o API e a gente pode ver que ele tá usando o create client lá do meu SDK que foi gerado, certo? Para ele entender como bater ali na minha API. Então tem também a URL dele e tem algumas informações aqui do que cada coisa faz, né? Então, ó, o nome do comando vai ser getTalks lá para minha AI poder usar e tem uma breve descrição para ela. Se a gente entrar em serviços, ó, a gente pode ver aqui que cada um deles aí já tá fazendo a requisição. Então, ó, aqui ele foi e gerou para mim como ele faz o filtro, ele gerou para mim a projeção de como esses dados vão vir e assim por diante, beleza? Então, dependendo aqui dos parâmetros que vierem, ele vai usar esses parâmetros aí para bater na API. Simples, simples. Então, para cada um dos endpoints que eu tenho, para cada funcionalidade que eu tenho lá, eu vou ter aqui dentro de API para todos eles também. Beleza? Então, vídeos, tarefas e assim por diante. E até de status tá aqui dentro. Então, easy peasy. Aqui é como você já provavelmente conhece, como você já codifica no dia a dia, mas a sacada tá aqui dentro de tools. Então, de tools, qual que é a ideia? É aquela coisa do próprio SDK, né? Do próprio TypeScript ali que a gente tá usando, pra gente informar pra AI qual que é o nome dessa tarefa, certo? Uma breve descrição e como ela deve mandar esses dados. Então, de acordo com o que o cliente está pedindo ali no prompt, ela vai preencher esses dados. Então, ó, ela tem que passar o ID, ela tem que passar o título, ela tem que passar o idioma, ou não, né? Eles são opcionais aqui e ela já vai saber. Então, dessa forma, o que acontece? Ela vai tentar bater nessa API e se ela esquecer, né? Se ela der uma ideia de iludida, ela volta e fala, putz, eu esqueci de um parâmetro. E ela tenta
executar novamente. Então, ela só vai passar para nossa funcionalidade de fato, para colher os posts, para colher os vídeos, se ela mandou esses dados de forma correta. Então, olha que simples que é isso. É simplesmente passar como se fosse um esquema para dentro dele de validações para ele realmente executar o nosso código. Então, o MCP você pode pensar que é uma camada de integração. Você passa os parâmetros de como a sua integração deve usar, você bate na sua API de fato, retorna os resultados e ela usa isso para responder para o cliente final. Cara, isso é incrível. Então, ó, fiz para cada um deles, ó, posts, toques e assim por diante. Depois você pode dar uma olhada aí mais a fundo, beleza? Então na Index é só basicamente a agregação de tudo isso, ó. Então estou usando o MCP Server de dentro do Context Protocol e assim por diante. Easy peasy, certo? Então quando eu executo ele aparece isso aqui. Só uma coisa, tá vendo esse error aqui? Eu vou mostrar para você por que tá com esse error não console.log. Basicamente, quando a gente está usando no Cloud Desktop, se a gente está usando o console info, ele tenta parsear para JSON por algum motivo e quebra o projeto. Então a gente usa o erro que o Cloud Desktop basicamente ignora isso. Beleza? Então o que eu tenho aqui mais, cara? Tem toda a documentação e tem também como eu usei para subir no Smithery. Então aqui fui olhar a documentação dos caras lá também, tudo de graça, mas eu tenho aqui como é o comando, como esse comando é executado, quais são as tools disponíveis. Cara, tudo isso aqui foi gerado por AI para facilitar a minha vida. O que a gente pode fazer? A gente pode dar um command vírgula ou ctrl vírgula se tiver no Windows. Ele vai fazer o quê? Ele vai abrir pra gente esses settings. A gente pode clicar em developer. Então ele vai ter esse edit config. Então eu vou pegar esse edit config, vou basicamente arrastar ele até o meu cursor. Então, coloquei ele aqui. Então, coloquei ele aqui. E agora a gente vai fazer exatamente igual a gente fez aqui no cursor. Então, eu posso até abrir as opções do cursor de novo. Então, cursor settings, MCP, vou dar um edit e eu vou basicamente copiar tudo isso aqui e colar no meu desktop aqui. Certo? Então, feito isso, eu posso voltar para o Cloud e fechar ele e reabri-lo. Então, eu vou abrir o Cloud e a gente já pode ver se vai funcionar ou não. Então, ó, ele tá pipocando problema aqui, né, cara? O que a gente pode fazer? Abre esses settings. Já vou te mostrar como resolve esse tipo de problema, ó. Tem o logs folder. Eu posso pegar esse arquivo e arrastar para o Cloud, certo? Então, se a gente for ver, ó, ele tá pipocando aqui em sintaxe inválida. Então, parece que é a versão do Node.js que ele tá tentando usar. Então, como a gente pode fazer? Lembra que eu falei que eu tô usando Node? Então, aqui no meu Node está no 23. Então, se você tiver sistemas de Linux, você pode pesquisar onde está esse arquivo do Node, copia todo esse comando e a gente coloca lá no Cloud também. Então, o Cloud está aqui, ó. Então, aqui no comando Node, eu só colo ele. Beleza? Então, defino a versão específica que ele deve executar. Por quê? Porque eu estou usando a versão experimental aí do TypeScript. Beleza? Fecha ele e abre de novo. Abre de novo, a gente faz de novo lá o command vírgula, abre o developer e clica nele. Então agora, o que a gente espera que aconteça? A gente espera que ele esteja com esse status running aqui, certo? Feito isso, a gente pode começar a fazer perguntas. Mas olha uma coisa, já mudou aqui pra gente, ó. Tem 4, por algum motivo, e ele tá falando aí pra gente quais são as APIs que a gente pode usar, o que tá disponível aí no nosso MCP. Então posso fazer perguntas aqui da mesma forma. Então, sei lá, which were the last post. Então ele vai perguntar, ele vai entender. Ele vai entender e eu só clico aqui para dar a permissão para ele executar esses comandos, né? Porque se tiver algum problema de vírus, alguma coisa. E ó, ele entendeu o JSON que retornou da nossa API e ele foi lá e falou, olha que legal, ó. Dia 22 de fevereiro, o Eric escreveu esse tema. Dia 21, ele escreveu sobre esse outro tema. E assim por diante. Eu posso perguntar mais, cara. Posso perguntar, sei lá, what is... Até subir o zoom um pouquinho. The link for the first one. Então vai bater lá de novo. E olha que bacana, ele já trouxe o link bonitão pra gente poder ver e tudo mais. Ó, só que ele tá falando que o Cloud não tem acesso à internet. Então a gente poderia pensar aqui agora que a gente poderia integrar, por exemplo, com a API do Brave. Ó que bacana, ó. Se a gente for lá pro Smithery, que eu falei pra você que é o agregador, a gente pode dar uma olhada num montão de opções, ó. E tem aqui, ó, web e tudo mais. Então, um que eu vi bastante aqui é esse Brave.
Então a gente poderia, por exemplo, integrar o Brave, colocar a API dele para falar o seguinte, putz, quando alguém perguntar como pesquisa na web, ele vai e bate na API do Brave para poder usar. Então, o que eu poderia fazer? Putz, poderia perguntar aí para ele resumir para mim vídeos de YouTube e assim por diante, né? Então, ó, traz toda a informação e fica bem legal, né? Nesse caso aqui eu estou usando tudo gratuito, né, no trial deles, então um grande problema que tive aqui foi que a gente tem um limite aí de execuções. Então, quando eu tava desenvolvendo, eu ficava batendo no cloud aqui toda hora e ele falou, cara, você vai ficar aí 3 horas sem usar aí só pra ficar esperto. Só que aí eu entendi, né, cara? A gente não tem que testar essas APIs direto na AI. A gente tem que criar o protocolo, garantir que o protocolo funciona, só então integrar nelas, certo? Então, como eu resolvo isso? Vamos dar uma olhada nos testes, certo? Então, eu criei esses testes aqui, a gente pode ir lá no setup. Então, o que eu faço no setup? Eu crio um MCP client, certo? E eu vou mandar informações para ele exatamente como a AI está mandando para o protocolo, certo? Então, como isso pode funcionar? Aqui nas talks, por exemplo, estou usando o Node.js Test Runner, ó, repara que eu não tive que instalar nada além do Node.js aqui. E eu estou falando o seguinte, cara, eu vou chamar aí a minha tool e vou passar exatamente os argumentos aí que a AI poderia passar. Então, ó, ela passa limit, tem hora que ela passa o idioma, tem hora que ela passa o limit e assim por diante. Então, a boa prática é, cara, cria os seus testes, valida tudo nos seus testes aqui, tudo de forma automatizada. Depois que você garantir que está funcionando, aí sim você integra no cloud, aí você integra no Cursor e assim por diante, para você não gerar custo à toa. Por isso que testes automatizados são tão incríveis, para a gente economizar grana e, claro, salvar tempo. Belezura? Então tá tudo disponível para você lá no nosso GitHub, cara. É só dar uma olhada aqui, deixar o seu star. Eu deixei também algumas outras opções aqui, ou exemplos de como você pode usar, mas você pode explodir de ideias agora. Me deixa nos comentários que tipo de ideias vieram na sua cabeça para executar esse tipo de projeto. Uma última coisa que eu notei é que se a gente olhar aqui, por exemplo, eu vou entrar no meu de novo. Vou clicar aqui nas minhas contribuições e a gente pode ver aqui que ele tem algumas opções de como fazer para utilizar aí dentro do nosso projeto. Se a gente olhar no Cursor, qual era o comando que ele pedia, ele falava que era o npx y e executa ele. Por algum motivo ele nunca funciona dessa forma. Então o que eu fiz? Eu fui lá navegando e entendi que é o npm exec que ele funciona. Internamente o npm exec é o npx. Eu não sei porque não funcionou. Se você entender, me manda na descrição depois. Mas, para você não ter problema, usa o npm exec dessa forma, direto no Cursor, e vai fazendo perguntas que eu quero saber se essa parada tá realmente funcionando para você, beleza? Bom, bem-vindo ao futuro. Essa parada vai mudar a forma que trabalhamos, vai reduzir a alucinação das AIs, pegando dados direto da fonte, e de quebra facilitar a vida com poucas modificações. Me conta nos comentários se você conseguiu rodar o meu MCP aí no seu Cloud Desktop ou no Cursor, e se conseguiu fazer umas perguntas para os meus dados aí. Muita gente tem me pedido treinamentos de monitoramento de aplicações, de Kubernetes para devs e agora de AI para desenvolvedores. Tudo isso vai sair em breve na minha academia, então não deixa de se inscrever. O link tá aqui na descrição e nos cards, beleza? E mano, esse é o tipo de conteúdo que vale para devs de todos os níveis. Então peço para você compartilhar com seus colegas de trabalho, porque eu sei que esse passo a passo aqui pode ajudar você, o seu time e principalmente o projeto em que vem atuando. Te convido a dar uma olhada nas playlists aqui do canal, que tem muito conteúdo incrível que você não vai achar em qualquer outro lugar. Espero que esse vídeo tenha superado as suas expectativas. Eu sou o Eric Wendel e ó, te vejo no próximo vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar, nesse vídeo eu vou te mostrar como ensinar inteligências artificiais. Imagina, não ficou bom. Nesse vídeo eu vou te mostrar como ensinar, falando que a gente vai atrasar pro... De novo. Nesse vídeo eu vou te mostrar, tem pelo menos 3 meses. De novo. Nesse vídeo eu vou te ensinar como ensinar. De novo. Podos. Sabadou. Anunciou e tornou open source o modelo. Um fenomenal edit sem ter que mexer em código. De novo. Turururu. Shit, não tá mostrando por quê? Por que você travou? Oi,
que arrombado.